Olá pessoal, aqui é o professor Márcio Moreto Ribeiro. Esse é o curso de Guerras Culturais e Polarização da Esfera Pública do curso do Programa de Estudos Culturais da USP Leste. Esse curso eu estou oferecendo junto com o professor Pablo Hortelado, é a primeira vez que a gente está oferecendo esse curso. Ele está nesse modelo à distância, com gravações que a gente está fazendo nas nossas casas, por conta do curso do surto do coronavírus que forçou a gente a ficar nas nossas casas e por isso a gente está gravando as aulas para os nossos alunos e está deixando ela disponível para interessados em geral sobre o tema. Essa é a quinta aula. O nome da aula é Quem está polarizado, o público ou as elites? E dessa vez, pela primeira vez, a gente vai tratar de um debate aqui. Então são dois textos que a gente vai tratar hoje. O primeiro é um texto do Fiorina, Abrams e Pope. O texto chama Culture War, The Myth of a Polarized America, de 2004. Então ele coloca o texto dele, o título é uma pergunta, né? Ele está se perguntando se existe mesmo guerras culturais, está sugerindo que a polarização é um mito, né? O segundo texto é o texto do Abramovitz e do Sanders, chamado Is Polarization a Myth? De 2008. Então eles estão respondendo ao texto do Fiorina 4 anos depois, também com uma pergunta, mas a pergunta deles é se a polarização seria um mito, como o Fiorina está sugerindo, do mesmo jeito que o Fiorina e seus coautores estão sugerindo que as guerras culturais seriam, se tem mesmo guerras culturais e que as guerras culturais seriam um mito. O Abramovitz e o Sanders estão respondendo dessa forma. 4 anos depois, né? O primeiro texto de 2004, o segundo de 2008. O Fiorina e seus coautores ainda respondem o Abramovitz e o Sanders ainda em 2008. A gente vai tocar só nesse terceiro texto, mas o principal aqui, o coração do debate, é o livro do Fiorina e dos coautores e o artigo do Abramovitz, 4 anos depois. A aula de hoje está organizada então em duas partes. Na primeira parte, a gente vai tratar do argumento do Fiorina, do Abrams e do Pope de que o termo guerras culturais é um exagero, porque na verdade não existe polarização de massa, é o termo que ele usa, mass polarization. Ele usa uma porção de argumentos estatísticos, indo bastante na linha do Di Maggio. Na verdade, ele está se alimentando bastante do artigo do Di Maggio que a gente viu na última aula, e ela está no fim desse vídeo, vai ter um link para a playlist das aulas todas. Quem tiver interesse, volta aí para a aula 4. A gente tratou de um artigo do Di Maggio e de coautores, em que eles mostram argumentos estatísticos contrários à ideia de que há polarização de massa, né? Então, a primeira parte dessa aula, a gente vai tratar desse tópico, o argumento do Fiorina, de que não existe polarização de massas. Na segunda parte, a gente vai tratar o argumento do Abramovitz e do Sanders de que sim, há polarização de massas. E, curiosamente, ele usa a mesma base de dados para contra-argumentar. Ele analisa de uma outra forma, a gente vai tentar entender com algum grau de detalhes por que usando os mesmos dados eles chegaram a conclusões distintas. Como da outra vez, os tópicos vão aparecer, ou já apareceram em algum lugar aqui da tela, e eles estão coloridos de forma que vocês podem, seja olhando para o vídeo no YouTube e direto para o tópico que interessa a vocês, ou na descrição do vídeo vai ter também um link para o momento em que a gente parte para o segundo tópico. Bom, então vamos começar a discutir o texto do Fiorina, Abrams e Pope, em que eles discutem se há guerras culturais. Bom, eles estão de cara partindo dos dados estatísticos, principalmente dos dados do Di Maggio, que a gente viu na última aula, mas não só. E eles estão convencidos de que não existe polarização de massa. Então tem uma discussão se a polarização é um fenômeno restrito às elites políticas, esse restrito à classe política, ou se isso está também na população como um todo. E eles argumentam que não tem polarização de massa
E eles já começam já assumindo que não tem polarização de massa, então eles começam se perguntando por que é que tanta gente acha que tem polarização de massa, por que os analistas, que a mídia fala tanto de polarização, de polarização, se os dados estatísticos não corroboram essa tese. Então, no primeiro capítulo, que é o que eu vou tratar aqui com mais cuidado, ele dá 4 explicações de por que tanta gente acredita que há polarização do público. Bom, então, o primeiro argumento dos autores é que há uma confusão no debate público entre o que significa você ter uma situação que é uma eleição, por exemplo, que é equilibradamente dividida e você tem uma eleição que é profundamente dividida. Então, equilibradamente dividida significa que ela foi disputada, certo? Que ela ficou muito perto, com a margem muito estreita. Que ela foi muito disputada. Bom, o que ele está dizendo é que muita gente, ao ver o resultado da eleição e ver que foi, sei lá, 49% para um candidato, 51% para o outro, sugere que você tem uma situação de polarização. Ele vai argumentar que isso não é necessariamente verdade, que você pode ter uma situação de polarização de eleição muito disputada, em que você tem uma situação numa curva de sino, uma curva de U invertido. A maior parte dos eleitores estão no centro, mas você tem metade votando para o candidato democrata, metade votando para o candidato republicano. Uma situação que seria, de fato, uma situação polarizada seria um gráfico assim em U, certo? Em que você tem metade e metade, e as metades elas estão em pontos extremos. O que ele está argumentando é que só o fato de você ter uma eleição disputada não diz nada sobre polarização. Você pode muito bem ter tido uma eleição com esse formato, né, com posições nesse formato, e na verdade é isso que ele acha que está acontecendo, que esse é o cenário. É esse cenário de U invertido, que é um cenário em que você tem uma disputa equilibradamente dividida, mas não profundamente dividida. Bom, o segundo ponto que eles vão levantar é que há uma confusão no debate público entre escolha e posição política. Então, quando a gente está olhando para os votos, a escolha dos eleitores não necessariamente está refletindo as posições políticas dele, mas sim a escolha que eles têm a partir das opções que lhes foram oferecidas, certo? Então, o exemplo que ele vai dar é, digamos que você tenha uma situação extrema. Suponha que você tem 3 grupos de eleitores. Aqui seriam o grupo democrata em azul, o grupo republicano em vermelho e os independentes em cinza. Quando lá nos anos 50, 60, você tem a disputa entre o JFK, o John Kennedy, e o Ike, que são dois, a estratégia nessa época era uma estratégia centrista, né? Então, os democratas apostaram num candidato que fosse mais de centro e os republicanos apostaram num candidato que fosse mais de centro, porque eles estavam de alguma forma tentando disputar esse campo que é o campo independente que está aqui no centro. Bom, nessa situação, nessa situação, o candidato republicano, por exemplo, ele está mais próximo das posições democratas, né? E o candidato democrata ele está mais próximo das posições republicanas. Nessa situação, por outro lado, grande parte dos democratas não estão totalmente satisfeitos com a escolha do candidato democrata, como uma parte boa dos republicanos não está exatamente satisfeito com a escolha do candidato republicano. Essa estratégia, que ele chama de estratégia centrista, foi a aposta nos anos 50 e 60. Agora, mais recentemente, na disputa entre o Gore e o Bush, que é o contexto do livro, né? A aposta foi pegar ambos os lados e escolheram um candidato que está mais alinhado com as posições do seu partido. É uma estratégia de base que ele vai chamar. Então o Gore, por exemplo, ele está mais alinhado com as posições democratas e o Bush está mais alinhado com as posições republicanas. Digamos,
digamos que numa situação ideal em que ninguém mudou de posição, a curva é exatamente essa, exatamente igual ao que você tinha antes. Bom, agora a escolha do Gore está agradando mais democratas, está incomodando mais republicanos, porque a posição do Gore está mais longe dos republicanos. A posição do Bush, mesma coisa. O Bush agrada mais os republicanos e está mais longe das posições democratas. O que acontece nesse caso, segundo os autores, né? Bom, você tem uma versão maior dos democratas em relação ao candidato republicano, mas isso não significa que os democratas mudaram de forma alguma. O que mudou foi a escolha do candidato. Do mesmo jeito, você tem uma versão maior dos republicanos em relação ao candidato democrata. Isso é um dos efeitos. Outro efeito é que você tem uma diminuição dos indecisos, né? Porque os candidatos mais de centro, eles estão mais próximos ideologicamente, de forma que você tem mais gente na posição, mais eleitores potencialmente indecisos, quando agora que eles estão em posições extremadas, você está diminuindo a quantidade de indecisos. Então, aquilo que a gente está olhando, que é animosidade em relação ao candidato opositor e diminuição do número de indecisos, que a gente poderia interpretar como o eleitorado se polarizando, o que ele está argumentando que isso não é posição do eleitorado, isso pode muito bem ser as escolhas que esse eleitorado está sendo obrigado a fazer, dado as opções que lhes foram colocadas. Como as opções elas são mais extremistas, o efeito que tem é uma sensação de que o eleitorado está ficando mais polarizado. Uma coisa muito parecida acontece quando na discussão, esse é um argumento que eles trazem só no terceiro trabalho aqui que a gente vai lidar, que é o artigo de resposta o artigo dos autores do livro em resposta ao artigo do Abramovitz que a gente vai discutir na sequência. Eles argumentam que tem uma situação muito similar quando a gente olha para os eixos moral e econômico da disputa política. Então ele vai dizer o seguinte, vamos pensar uma situação em que eu tenho uma situação ideal, em que eu tenho só dois eixos, o eixo moral e o eixo econômico. E eu posso ter candidatos que têm posições mais liberais no eixo econômico ou mais conservadoras no eixo econômico, e nesse outro eixo você tem posições mais conservadoras no eixo moral e mais liberais no eixo moral, certo? Se o candidato escolhido pelo sistema político, pela classe política, eles não se distinguem no campo moral, mas eles se distinguem no campo econômico, naturalmente a escolha dos eleitores, ela vai, como eles são iguais em termos morais, o que vai mais influenciar na escolha dos eleitores vai ser aquilo que distingue eles, que é o eixo econômico, certo? Do outro lado, se a escolha da classe política for escolher candidatos que não se distinguem em termos econômicos, mas sim se distinguem em termos morais, o que mais vai fazer diferença na hora da eleição vai ser a disputa no campo moral, certo? Então, de novo, ele está argumentando que não é o eleitor, não necessariamente só olhando para o voto, não dá para a gente concluir que necessariamente o que aconteceu é que o eleitorado mudou o eixo, mudou de eixo, e o que antes fazia diferença era a economia, e agora o que passou a fazer diferença é o eixo moral. O que pode muito bem ser que está acontecendo é que o eleitorado está sendo forçado a mudar de eixo porque a escolha que lhe foi oferecida foram candidatos que se distinguiam no campo moral e que não se distinguiam ou se distinguiam muito pouco no campo econômico. E que isso estaria causando uma mudança no eixo do eixo econômico para o eixo moral. Bom, então o terceiro argumento do Fiorini e seus coautores de por que é que as pessoas acreditam que existe polarização diz respeito à classe política. Então, os ativistas, a classe política, que entendido tanto os congressistas, os parlamentares, né, eles chamam de congressistas, quanto os ativistas, as pessoas que se engajam nas campanhas políticas, esse grupo está polarizado, isso é inegável. Ele mostra mais indícios disso,
Então ele mostra alguns surveys que foram feitos especificamente com parlamentares e com ativistas políticos, e esses grupos eles estão polarizados, isso é indiscutível. Eles têm posições alinhadas entre eles e cada vez mais e diferentes, muito distintas das posições do campo oposto. Então, democratas têm determinadas posições muito diferentes dos republicanos, tanto os congressistas quanto os ativistas que participam das campanhas, e isso tem aumentado com o tempo. Isso é consistente com o processo de alinhamento que a gente viu na última aula, né? Então, o que a gente chamou de alinhamento, traduzido lá do Di Maggio, é que as pessoas que têm identidades republicanas e as pessoas que têm identidades democratas, elas têm posições que com o tempo estão divergindo umas das outras. No caso aqui do Fiorini e dos seus coautores, eles vão dizer que isso não é exatamente polarização, que esse processo é um processo de alinhamento, eles chamam de sorting. Mas, acima de tudo, o argumento aqui é que o que é o sorting, né? Eles argumentam a seguinte coisa: polarização seria uma coisa assim, eu tenho um tanto de democratas, um tanto de republicanos e um tanto de independentes. Se com o tempo os independentes fossem se tornando democratas ou republicanos e fosse tendo cada vez menos independentes, cada vez menos centristas ou independentes, isso seria um processo de polarização. Mas não é isso que está acontecendo, ou não é isso que é alinhamento. Alinhamento é o seguinte: você tem certos democratas que têm posições conservadoras. Cada vez é mais difícil você encontrar democratas com posições conservadoras, como cada vez é mais difícil você encontrar republicanos com posições liberais. É isso que é o processo de alinhamento. Então, os liberais estão se tornando cada vez mais democratas, talvez, ou enfim, você vai tendo um alinhamento de posições, não necessariamente sumindo com o centro ou sumindo com os independentes. Mas o argumento aqui, no fundo, não é exatamente isso, apesar de que isso é uma coisa importante no argumento do Fiorina. É que a classe política, ou seja, aqueles que são ativos nas campanhas e aquelas pessoas e os congressistas, eles são um grupo muito específico da sociedade. Primeiro, eles são muito poucos, eles são estatisticamente insignificantes, seguindo a linha do Fiorina. Depois, eles não são uma amostra aleatória, por menor que ela seja, ela poderia ser uma amostra aleatória da sociedade. O que ele está dizendo é que não é. É que esse grupo ele é muito específico, ele está polarizado, ele tem pelo menos uma característica que o distingue do resto, que é o fato deles estarem se alinhando e se polarizando, o que não está acontecendo para o resto da população. Então o argumento dele é que não se pode inferir o que está acontecendo na população olhando para esse grupo que tem uma característica tão específica. Bom, esse seria o terceiro ponto. O quarto ponto, para fechar aqui essa parte da aula, é o papel da mídia. Então, o que eles vão argumentar é que a mídia ela vive num ambiente político. Então, ela convive, ou a mídia, digo, os jornalistas, principalmente os jornalistas que cobrem política, eles vivem o tempo todo num ambiente de política. Então eles convivem, eles conversam, as pessoas com quem eles estão vivendo no dia a dia são ou parlamentares ou ativistas políticos, ou as pessoas que circulam no parlamento. E que, portanto, a visão de mundo deles é muito mais próxima desse grupo destacado de ativistas que eu acabei de descrever do que do resto da população. Se vocês quiserem, os jornalistas, principalmente os jornalistas que cobrem política, eles estão muito mais próximos dos cientistas políticos do que dos antropólogos, certo? Eles estão mais perto do que está acontecendo na política do que no dia a dia. E que, portanto, eles estão olhando para o mundo de uma forma mais próxima do que está olhando esse grupo, que, como eu disse, tem características específicas, eles tenderiam a cobrir os temas políticos a partir desse olhar. Não só isso, quando eles vão apresentar dados, quando eles vão descrever, por exemplo, as disputas políticas e os temas, a imprensa ela tende a selecionar casos extremos para ilustrar. Então, por exemplo, quando mostra que você tem um determinado estado que teve uma maioria de democratas e um outro estado que tem uma maioria de republicanos, quando você vai na rua entrevistar alguém para
para ilustrar a sua matéria, você vai lá e você entrevista a pessoa que é mais estereotipada, que tem o estereótipo mais próximo do que se espera de um republicano ou de um democrata, de um estado democrata ou de um republicano num estado com maioria republicana. E que com isso vai reforçando os estereótipos de que existiria uma divisão tão forte entre os estados, por exemplo, ou entre as posições, quando, segundo os autores, essas posições, essa diferença de posições, ela é muito mais nuançada e que esses casos seriam estereótipos e não o que se poderia observar na média, por exemplo. Então é isso, esses foram os 4 argumentos de por que as pessoas acreditam que há polarização, quando no fundo isso não ocorre na prática. Bom, o segundo ponto aqui da aula, a segunda parte da aula, a gente vai tratar do artigo do Abramovitz e do Sanders, que é uma resposta ao artigo do Fiorina e dos coautores, né? Então eles começam resgatando um trabalho importante do Converse, que fez uma pesquisa cobrindo os anos 50. Então, olhando para os anos de 56 até os anos 60, olhando pesquisas de opinião, Converse ele argumenta que os americanos eles são, no fundo, despolitizados e que a discussão política que a gente vê na esfera pública, no debate político na imprensa, entre os cientistas políticos, isso é uma coisa restrita a um grupo muito específico, que a grande maior parte dos americanos eles seriam despolitizados, eles não se interessam por aquilo, eles não entendem propriamente as divisões que estão tão claras para essa elite política. O que o Abramovitz e o Sanders vão se perguntar é se isso que o Converse ele observou nos anos 50, se hoje em dia essa imagem ainda é válida ou se a gente teve uma mudança. E eles, no próprio texto do Converse, eles chamam a atenção de que aquele texto ele aponta que existe uma correlação entre escolaridade e politização, né? Então, os mais escolarizados, aqueles que têm acesso ao ensino superior, tendem a ter mais clareza, mais coerência, tendem a pensar os temas políticos do jeito mais parecido com as elites, com o sistema político. Então, uma das coisas que eles chamam a atenção é, bom, muitas coisas mudaram dos anos 50 para cá. Para cá, no caso deles, é 2008, né? Em particular, nos Estados Unidos, você teve um acesso gigantesco ao ensino superior, à educação de nível superior, e que possivelmente isso estaria fazendo com que, inclusive quando a gente estivesse olhando para os americanos como um todo, eles estivessem num processo de politização que poderia estar levando, que pode ser interpretado como polarização, né? Então, eles partem para olhar para os argumentos do Fiorini, do livro que a gente acabou de discutir na primeira parte da aula, e eles vão pegando um por um os argumentos deles e tentando desmontar com dados empíricos, curiosamente usando a mesma base de dados que o Dimage usou, que é a base do NES. Bom, então vamos lá. Então, o primeiro argumento, eles dizem que o primeiro argumento dos autores do livro que a gente discutiu é que os americanos seriam, no fundo, moderados. Então, vocês lembram, eu discuti, tem aquela coisa da discussão da curva em sino, ou na curva em U, ou em U invertido, e que eles argumentam que, na verdade, a maior parte dos americanos estariam no centro, embora eles estão bastante divididos, mas estão divididos no centro. Contra esse argumento, o que eles fazem é o seguinte, eles pegam a pesquisa do NES, eles escolhem 8 perguntas que são repetidas durante vários anos, e com elas eles montam uma escala de 0 a 7, em que os números maiores dessa escala seriam as pessoas que estão consistentemente respondendo, que elas estão mais polarizadas, porque elas estão respondendo tudo de maneira consistente. Eles consideram que é polarizado quem obteve mais do que 4 pontos nessa escala, e eles mostram que teve um aumento dos anos 80 para os anos 2000. Então, nos anos 80, você tem 24%
os entrevistados estavam marcando mais do que 4 pontos nessa escala, e isso sobe para 33% nos anos 2000. Esse efeito é ainda mais forte quando você se restringe aos escolarizados, às pessoas com acesso a ensino superior, e aos grupos engajados. Aqui quero chamar a atenção que o que ele faz é bem diferente do que o Dimaggio faz. Ele está olhando para uma escala e ele está fazendo isso em termos absolutos. Então, em particular, não tem muito como a gente diferenciar. Ele está misturando aqui se você tem uma tendência. Você poderia estar tendo uma tendência de convergência para um dos polos e ele não enxergaria olhando para essa escala, que eu desconfio que é o que está acontecendo, porque como a gente viu no trabalho do Dimaggio, você não tem um aumento de polarização nos temas com os anos passando, né? Então eu acho que tem uma diferença de metodologia aqui que fez diferença na hora de interpretar os dados. A outra coisa que ele mostra é que você tem, quando você olha para a orientação, para o espectro de orientação política em 2004, que acho que é o que ele os dados que ele está usando, quando você pega o espectro de orientação política, né, como que as pessoas se identificam no espectro político, entre os mais engajados, então ele não está olhando para a população toda, ele está olhando para um pedaço específico, que são os mais engajados, essa distribuição é bimodal, ele não usa esses termos, mas é essencialmente isso que ele está querendo dizer. Essa distribuição ela tem uma variância grande, e ele não menciona, mas dá para ver no gráfico que tem uma curtose baixa. Então ela visualmente ela é polarizada. Por que isso dá diferente com os trabalhos do Dimaggio? É porque os trabalhos do Dimaggio e dos seus coautores e dos seus colegas, eles estão olhando para a tendência, né? Então, de fato, eu acho que quando a gente está em 2004, a gente olha para os engajados, você vê polarização. O que o Dimaggio e seus colegas estão dizendo é que não está aumentando a polarização, embora ela existe. Então, acho que isso que está dando alguma diferença. Tá bom. Vamos seguindo assim sempre. Vou dar o argumento do Abramovitz e comparar com os argumentos do Dimaggio, tá bom? Então, o segundo ponto do Abramovitz, que ele atribui ao Fiorini e seus colegas, é que a polarização partidária não seria tão forte assim. Isso eu acho que, na verdade, é um consenso entre todo mundo. Ele usa dados para mostrar que existe o que ele chama de polarização partidária, que essencialmente é o fenômeno do alinhamento, no caso específico do partidário que a gente mostrou quando a gente discutiu a aula do Dimaggio, que na verdade é a única coisa que ele vê como polarização, né? Aqui o Abramovitz lembra isso, na verdade ele usa outra abordagem disso, mas nesse ponto acho que tem um acordo entre as partes aí, né? Então ele mostra que ele faz uma análise um pouco diferente do Dimaggio. Acho interessante também o jeito que ele faz aqui. Ele mostra que tem correlação. Ele pega o espectro, como no NES você tem pergunta como se colocando no espectro, né, como escala, tanto para a pessoa se colocar numa escala de liberal para conservador, quanto de democrata para republicano, e ele mostra que existe uma correlação entre essas duas escalas e que essa correlação foi crescendo bastante de 72 até 2004, que é os dados que ele está olhando, né? Quando você se foca entre os mais engajados, esse efeito é ainda mais forte. Então é isso. Então você tem uma correlação crescente entre ideologia e identidade ideológica e identidade partidária, que é essencialmente o que a gente viu na outra aula. Então, de novo, remeto quem tiver interesse de buscar no vídeo aí da aula passada, vai aparecer a playlist aí no fim dessa aula, desse vídeo daqui. Bom, aí ele trata da polarização geográfica, como eu já mencionei, isso é um tema que interessa mais, é uma coisa mais específica dos americanos, mas só para lembrar aqui o argumento, só para mencionar o argumento dele, que eu acho que é persuasivo, ele mostra que dos anos 70 até 2004 você tem uma diferença
foram muito disputadas as eleições nos Estados Unidos, a diferença entre os votos do candidato republicano e do candidato democrata ficou sempre numa margem muito pequena, ali no máximo em 2,5%, nunca passou muito mais do que 2,5%, ou seja, uma eleição muito disputada, né? Agora, quando você olha para a média das margens de diferença nos estados, é muito maior. Ela já era de 8,9% em 76 e ela vai subindo, chega a 14,8% em 2004. Então, não só ela é muito maior, como ela cresce com o tempo, o que indica que, de fato, os estados eles estão ficando mais alinhados com determinados partidos, que, de fato, você tem partidos que tem estados que estão consistentemente votando em determinados partidos, isso, em um partido, ou estados que estão consistentemente votando em outro partido. A outra métrica que ele usa para medir isso é que o número de estados em que a disputa está sendo competitiva, quer dizer que a margem de diferença entre o candidato republicano e o candidato democrata está abaixo de 5 pontos percentuais, ela está caindo. Então, em 76, 24 dos estados norte-americanos tiveram disputas competitivas, e em 2004 foram só 12, que foi onde são os estados em que onde fica mais a atenção da mídia, né, que é onde vai ser decidida, em última instância, as eleições, né? Então, essa diminuição de estados competitivos também é outro indício de polarização geográfica. Por fim, o último argumento deles... Não, por fim não. No quarto argumento deles, de novo, eles estão atribuindo esses argumentos para os autores que a gente discutiu na primeira parte da aula e tentando desmontar, né? Então, eles dizem que o Fiorini e seus coautores falam que a polarização religiosa não é tão grande assim. Então, eles resgatam a discussão que o Fiorina faz, o Fiorina está dizendo o seguinte, eles estão dizendo que as guerras culturais é porque, até então, temas econômicos estavam mais no centro do debate, que, de repente, os temas morais, que são mais mobilizados pelos que estão dividindo mais as religiões, os religiosos em relação aos seculares, eles estão, enfim, que estão mobilizando mais o campo religioso, ele estaria vindo para o centro do debate público, e eles falam que o Fiorina diria que isso está sendo exagerado. Abramovitz e seus coautores vão argumentar o contrário, eles vão mostrar que tem uma diferença muito significativa entre as médias das posições dos grupos religiosos. Então eles argumentam que um grupo religioso teria posições muito diferentes do outro. Aqui, claramente, vai na contramão do trabalho do Di Maggio, que mostra que quando eles fazem os recortes, né, o único recorte que eles veem diferença é no recorte... na verdade, eles veem em dois lugares, né, mas principalmente no recorte partidário, tem também no recorte ideológico, né, os que se consideram conservadores e liberais, mas eles não veem polarização no recorte religioso. Aqui eu acho que a diferença é que o Abramovitz e o Sanders está olhando para uma coisa estática. Então, em 2004, no dado que ele está olhando, a média tem uma diferença importante de média, e quando o Di Maggio e os seus coautores estão estudando, eles estão olhando para uma tendência. Então, essa diferença não está aumentando com o tempo, embora ela seja significativa, que é o que o Abramovitz está chamando a atenção aqui. A outra coisa sobre polarização religiosa, que é interessante, ele faz uma regressão logística com várias variáveis, e ele mostra que de várias variáveis que ele considera, a que melhor prevê a votação de 2004 é exatamente a religião. Aqui eu acho que o Fiorina contra-argumenta, na verdade, aqui o Fiorina contra-argumenta bem no texto de 2008 mesmo, que é o terceiro texto que a gente só mencionou rapidamente, eu já falei disso, né? O contra-argumento, só lembrando muito rapidamente, o contra-argumento deles é que isso não é exatamente posição, isso é escolha, né? O argumento deles é que porque os democratas, o sistema político está escolhendo candidatos que se diferenciam nos temas morais, e isso está diferenciando, isso está empurrando o eleitorado a ser obrigado a se diferenciar nos temas morais. E eu acho que esse é um argumento interessante, um bom contra-argumento. Bom, o quinto e último ponto do artigo do Abramovitz é a relação entre polarização e participação. Então eles dizem que
que os autores que estão negando a polarização, eles dizem que num sistema polarizado isso seria desmotivador para o eleitorado, e o que eles mostram com dados estatísticos é que você teve um aumento de votantes, por exemplo, de 2000 para 2004, nos Estados Unidos, né, não custa lembrar, o voto é facultativo, né? Então, em 2000, você teve 54% dos potenciais eleitores comparecendo às urnas, teve um crescimento substantivo para 61% em 2004. Além disso, as pesquisas de opinião indicam que o número de pessoas que declara se importar com as eleições, tanto de que sente diferença quanto se importa muito com quem vai ganhar, isso tem crescido com os anos. Então, lá nos anos 50 e 60, cerca de 50% dos americanos diziam sentir diferença quando ganham um candidato de um partido em relação a quando ganham um candidato de outro, e esse número subiu para 75% em 2004. E, analogamente, quem diz se importar muito com o resultado das eleições subiu de 65% nos anos 50 e 60 para 85% nos anos 2004. Então, que esse processo de polarização ele estaria associado com o processo de engajamento, no sentido das pessoas estarem achando que faz mais diferença e que é mais relevante ir para as urnas. De novo, eu acho que aqui os autores do primeira parte da aula contra-argumentariam que o que está acontecendo é que, uma vez que os partidos estão apostando numa lógica de base e não numa lógica de moderação, né, que isso faz com que o campo adversário ele tenha mais aversão do candidato então os republicanos têm mais aversão do candidato democrata e os democratas têm mais aversão do candidato republicano, e que isso estaria gerando engajamento, estaria levando mais pessoas às urnas. Então, é basicamente isso que eu queria trazer da controvérsia. É uma controvérsia interessante, cheia de nuances, não é exatamente que tem um vencedor da disputa, né? Mas eu acho que cada um traz uma porção de contribuições para o debate, né? Eu acho que desde lá do debate do Dimagio, em que ele argumenta que o que está acontecendo, a única coisa que a gente consegue observar de polarização na sociedade como um todo, além do tema do aborto, seria o alinhamento dos partidos. Eu acho que o Fiorina tenta explicar por que as pessoas estão enxergando um processo de polarização onde ele não na verdade está aparecendo, e o Abramovitz ele está tentando mostrar que não é bem assim, que tem alguns aspectos em que de fato você está tendo um processo de polarização. No terceiro texto dessa aula, que é um texto também do Fiorino, um dos mesmos autores do livro, né, eles de certa forma concluem dizendo que o que está acontecendo na verdade é que, inegavelmente, o sistema político, a classe política está se polarizando cada vez mais, eles estão se alinhando e consequentemente se polarizando, e que de alguma forma isso pode estar contaminando o debate, está contaminando a população como um todo. Eu acho que isso é uma chave interessante para a gente pensar também, investigar esses processos de polarização, não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Então é isso, queria agradecer quem conseguiu ficar até aqui, quem assistiu o vídeo até o final. A gente se encontra aí no próximo vídeo, na próxima aula do curso. Muito obrigado, até mais. Boa noite.